Ok, pessoal, então aqui a gente vai resolver os exemplinhos que eu propus para vocês aqui. Então eu tenho uma listinha de aproximadamente 10 exercícios. A gente vai ver que a gente consegue resolver hoje e deixar para a semana que vem os outros exemplos que estão faltando dentro do estudo de gases, tá bom? A gente vai as próximas aí 2 semanas vendo o estudo de gases, vendo se vocês têm alguma dúvida, algum apontamento mais, alguma dificuldade para a resolução dos exercícios, tá bom? Então o exercício 1, ele trata o seguinte, olha só. O comportamento de um gás real aproxima-se de um gás ideal quando? Então isso aí é uma questão meio teórica. Eu não falei para vocês, talvez vocês tenham lido sobre o assunto, mas eu deixei justamente essa questão sobre o assunto bem interessante. Tem algumas vezes que eles colocam algumas situações teóricas para ver se vocês entenderam bem o estudo dos gases. Por isso é bom vocês darem uma lida no capítulo, né, nas pesquisas de vocês, para vocês entenderem ali. Então, é assim. Quando que ele é considerado um gás real aproxima-se de um gás ideal? Quando ele está em alta temperatura e baixa pressão. Então o número 1 é letra D. Tá bom? As temperaturas elas podem ser consideradas de várias formas, na natureza. E as pressões também. Então quando você varia muito, pressão muito alta, por um exemplo, o gás real ele foge dos parâmetros. Então aquela equação do PV igual a nRT surgem, como eu falei, outras variáveis ali que a gente não tem como determinar. Então é assim que você descobre. Então em alta temperatura e baixa pressão, a gente consegue considerar o gás ideal, o real, como um ideal. Aproxima-se disso. A partir do 2 são equações de puro cálculo ali, gente. Nas listas eu vou colocar questões teóricas de cálculo para vocês treinarem, ver se vocês fizeram uma leitura do estudo de gases, tá bom? Mas gases é um conteúdo muito de cálculo mesmo, tá bom? Então, o número 2 é assim. Um gás sofre uma expansão sob temperatura constante. Opa, então quer dizer que lá, quando a gente vai ver as equações, a temperatura vai acabar eliminando. Vou tirar os dados até, né? Antes. O volume ocupado inicialmente pelo gás era 0,5 litros. Então, volume inicial, 0,5 litros. Muito bem. Daí, e no final, o processo passou a ser 1,5 litros. Então, volume final, 1,5 litros. Professor, mas se um tiver em ml e outro em litro, um dos dois vai ter que transformar. Tem que ser sempre litro? Não, depende do que o exercício peça. Tá bom? Litro não é sistema internacional, não se esqueça disso. Volume do sistema internacional é metro cúbico. Mas o metro cúbico é uma quantidade muito grande, muito difícil de você fazer exercícios que sejam no sistema internacional. Daí, sabendo que a pressão inicial sobre o gás era a normal do ambiente, ou seja, 1 atm, qual é a pressão do final sobre o gás? Então, pressão inicial, 1 atm. Pressão final, eu não sei. Vamos jogar na equaçãozinha lá? Então, vai ser, volume V1 T1 é igual a V2, não, P1 T1 V. Não, a temperatura é constante, então seria P1 V1 é igual a P2 V2. E a temperatura que estava aqui, professor, T1 e T2, eu cortei porque a temperatura é constante. Ele está dizendo, temperatura constante. Então a temperatura nós deixamos de lado. Daí ele diz o seguinte, olha lá. A pressão 1. O volume 1, 0,5. Só substituir, gente, facinho. Pressão 2, eu não sei. Volume 2, 1,5. Só substituir facinho. Quem tem dificuldade de substituição, vai ter que ir treinando aí, porque são formulazinhas até simples. Só que você tem que saber quando que se usa qual fórmula, né? 1 vezes 0,5, 0,5. Que é igual a P2 vezes 1,5. 1,5 está multiplicando, passa dividindo. 0,5 dividido por 1,5 é igual a P2. P2 é igual a 0,5 dividido por 1,5 vai dar 1/3. 0,33. Tá bom? Se aqui era ATM, aqui também vai ser em ATM, atmosfera.
Ok, gente? Fácil, simples. Espero que seja fácil, simples aí para vocês. Quero um exemplinho simples. É só tirar os dados de volume e temperatura inicial e final e achar a pressão final. Então a pressão se pode ver, ó. A pressão era 1, diminuiu, né? Como eu aumentei 3 vezes o volume, diminui 3 vezes a pressão. Eles são inversamente proporcionais. Se perguntasse ali, né, qual lei você teria que determinar, que é a primeira lei que nós vimos lá. Ou seja, a lei de Pauli-Mariotti. Já vi exercício tipo, já. 3. Em um tubo com pressão constante de 1 atm. Mas ela é constante. Então se é constante a gente nem precisa analisar. Porque ela vai aparecer dos dois lados e nem precisa ser analisado. Então vamos lá. É uma pressão constante de 1 atm. Ocorre uma transformação. Sendo a temperatura inicial a 20 graus Celsius. Então vamos lá. Temperatura inicial 20 graus Celsius. Temperatura inicial vou colocar como T1, tá bom? Se a temperatura inicial é 20 graus Celsius e a final igual a 0 graus Celsius, temperatura final igual a 0 graus Celsius. Seu volume inicial era de 50 litros, mililitros. Qual o volume final? Primeiro detalhe, uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. Aqui está em ml, vai ser o volume 2 em ml, tudo bem, mas está em graus Celsius, eu não posso trabalhar em graus Celsius. Aqui também eu tenho 0 Celsius. O 0 Celsius é qualquer coisa dividido por 0, não existe. Qualquer coisa multiplicado por 0 vai dar 0. Então ele sempre dá erro esse tipo de exercício. Então você tem que transformar de Celsius para Kelvin. Como é que eu faço isso? Mais 273. Mais 273. Então 20 mais 273 vai dar 293. 0 mais 273 vai dar 273 Kelvin. Agora a gente vai jogar na formulazinha. Então a formulazinha é P1 V1 T1, que é igual a P2 V2 T2. Mas ele diz ali que a pressão é constante. Ele diz até que é 1 atm, mas é importável. Passei justamente para vocês verem que às vezes aparece a pressão, mas como ela é o P1 e o P2 vale 1, a gente não vai analisar. Então a gente vai apagar o P1 aqui e vai apagar o P2 aqui. Quer trocar por 1? Pode, vai dar a mesma coisa, né? Vou trocar o V2 aqui e colocar só mais centralizadinho. Isso aqui, gente, tá bom? Então, V1 dividido por T1 é igual a V2 dividido por T2. Agora é só substituir. Quanto vale o V1? 50. Quanto que vale o T1? 293. Que é igual. Quanto vale o V2? Eu não sei. Volume final. Quanto que vale o T2? Vale 273. Agora a gente multiplica cruzado aqui. Dá para dividir e depois passar multiplicando, professor? Dá. A matemática é bela, é bonita. Dá para fazer qualquer coisa com ela. Mas eu vou fazer multiplicação cruzada. 293 vezes V2 é igual... Vou fazer aqui em cima até, tá bom? Para não ficar muito... Ó. Continuar aqui em cima. 293 vezes V2 é igual 50 vezes 273. Né? Eu vou fazer a multiplicação. 50 vezes 273 vai dar 13.650. 293 V2 é igual 13.650. O 293 está multiplicando, passa dividindo. Dividido por 293. Se tiver errado alguma conta, gente, aí, qualquer que eu esteja fazendo, corrijam aí, tá bom? Refaço.
V2 é igual a 46,5. Vou usar só uma casa após a vírgula, tá bom? Aqui também ml, vai sair também em ml. Você pode ver, olha, aumentou um pouquinho a temperatura, diminuiu um pouquinho a temperatura, diminuiu um pouco o volume, o que é normal. Situação cotidiana que pode acontecer isso. Um pneu de manhã estava muito... meio vazio, você encheu. No outro dia, passou o dia, a noite ficou muito frio. Durante o dia expandiu, durante a noite ficou muito frio. Ele voltou a contrair, diminuir o volume do pneu, por causa que o volume do gás ali, com diminuição da temperatura, diminui o tamanho. Quando foi usado de manhã, ele estava com um fenômeno chamado spot, que é quando fica meio quadriculado ali, né, o negócio, o pneu, ele ficou ali, daí você teve que recalibrar. Por que isso ocorre? É como eu falei, porque a temperatura menor diminui o volume, que é o mesmo caso que a gente viu lá dentro da dilatação, lá na questão da gasolina, né? A gente estuda também pelo estudo dos gases ali, também com o líquido ocorre, com o gás também vai ocorrer. Então aumentou o volume, aumentou a temperatura, aumentou o volume, diminuiu a temperatura, diminuiu o volume. Tem uma experiência bem legal que a gente não pode fazer, que é com gelo seco, nitrogênio líquido. Nitrogênio líquido é uma temperatura aproximadamente menos 80, menos 100 graus Celsius, nitrogênio líquido, gás carbônico, né, no estado líquido. Então você coloca o nitrogênio líquido em contato com a bexiga. A bexiga parece que está murcha, parece que estourou. Por quê? Porque ela estava com gás ali dentro e como a temperatura é tão baixa, o volume diminui tão drasticamente, sabe? Que esteja ali dentro do nitrogênio líquido. E dá para fazer com gás carbônico, que é o gelo seco, né? E dá para fazer com nitrogênio líquido. Para não causar confusão, dá para fazer com nitrogênio líquido, né? Que é uma temperatura bem baixa, dá para fazer com gás carbônico, que é o gelo seco também. E daí vai ficar bexiga bem murcha. Por quê? Porque diminuiu a temperatura, diminuiu o volume. Aqui a gente está trabalhando a questão de pressão e volume, que também tem uma relação também, só que a pressão você não consegue ver muito bem a questão dela com relação. Aumentou a pressão, mas diminuiu o volume. Mas também é fácil você analisar assim, olha. Se eu começar a pressionar essa garrafa aqui, ó, né? Vai aumentando a pressão, diminuir o volume que ele tem ali dentro, tá bom? Então essa é outro exemplo, exercício relacionado. Geralmente você traz uma situaçãozinha problema para explicar o exercício, tá? Então a gente pega ali um gás, aqui a gente está trabalhando um gás, mas às vezes a gente tem que trabalhar com exercícios ali que tenham também. Um desse que é o 2, desculpe, tá fora de ordem, esse aqui é o 3, e esse aqui é o 4 já, tá bom? Então vamos lá, exercício 4. Um gás no estado 1 apresenta volume de 14 litros. Então vamos lá. Volume inicial, volume 1, 14 litros. Ele diz o seguinte. Pressão de 5 atm. Então a pressão 1, 5 atm. Opa, vamos lá. E temperatura de 300 Kelvin. Temperatura 1, 300 Kelvin. Bom, ele diz o seguinte: qual será a pressão do gás? Então ele quer saber a pressão final. Ele não tem. Pressão 2. Opa, bonitinho, ó. Em um estado 2, em uma transformação isocórica. Opa, o que é isocórico? Vocês lembram lá? Isocórica é quando o volume é constante. Ou seja, esse volume a gente não vai usar. Volume 2 vai ser igual ao volume 1. Ele continua. Se a temperatura passar para 273 Kelvin. Olha que bonito, já está em Kelvin, olha. Vamos a transformar. E a pressão 2 vai ser igual à pressão 1, a unidade, né? Se é ATM, aqui também vai sair em ATM. Então aqui a gente vai usar aquela equação ali de relação de volume e temperatura.
que é a equação de... Quando o volume é constante, a equação é de Charles. Aqui nós usamos a lei de Gay-Lussac. Então, situações cotidianas que a gente tem temperatura, que a temperatura, aumentando a temperatura, aumenta a pressão. A gente pega uma garrafa de refrigerante, por um exemplo, enche de água, né? E a gente esquenta aquilo ali. Então, aquilo vai gasolina, mais fácil, uma substância mais volátil que evapora mais facilmente. Pega a gasolina e você deixa ao sol. Ela vai estufar, ela vai encher, vai aumentar a pressão ali dentro dela. Vai aumentar o volume, vai aumentar a pressão dentro dela, né? O volume dela, como ela tem um volume do recipiente constante, você pode apertar nela, você vai ver que ela está mais pressionada, ela está mais durinha ali, ó. Por quê? Porque aumentou o volume, que ele tá, quando ele está condicionado, fechado, o volume é constante, mas a pressão pode variar. A pressão pode aumentar. Então, se você for soltar, vai fazer aquilo lá. Por quê? Porque aumentou a temperatura. Aumentando a temperatura, aumenta a pressão. Se for com pressão constante, aumentando a temperatura, aumenta o volume, né? Então aqui, gente, substituindo. Volume 1. Desculpe, não é volume, é pressão. Pressão, volume é constante. Pressão 1 e pressão 2, né? Pressão 1, 5. Dividido pela temperatura 1, 300. Pressão 2, não tem. Temperatura 2, 273. Novamente chegou no ponto de multiplicar, cruzado. 300 vezes P2. 300 P2 é igual 5 vezes 273. Olha. Todos os extremos, né? Vamos fazer a continha. Quanto que é 5 vezes 273? Estão fazendo de cabeça aí? 5 vezes 7, 35, com mais 15, com mais 5 vezes 2.000. Então dá quanto? Dizendo? 1.365. Bem, isso mesmo. 300 P2 é igual 1.365. O 300 está multiplicando, acaba passando, dividindo. Vai dar P2 é igual 1.365 dividido por 300. P2 é igual. Dividido por 300. 4,55 atm. Se a pressão 1 é atm, a pressão 2 vai ser atm. E se eu perguntasse em alguma outra unidade, teria como transformar só no final? Podia transformar tanto no início, antes de jogar na fórmula, no início quanto no final. Vai dar certo do mesmo jeito. Porque às vezes, principalmente em volume, né? Pressão é mais difícil você converter. Mas volume, pessoal, como é bem batido, né? Questão de volume, de você saber a conversão, às vezes eles passam exercícios que tenham a ver com isso. Então, espero que vocês tenham entendido. Primeiro, é teórico. O 2, ele vai envolver a questão da temperatura ser constante. O 3, a questão aqui, ó, eu tinha volume e temperatura, a pressão que era constante. O 4, o que era constante era o volume, era isobárico. E agora, no 5, a gente vai passar um exercício que tenha as 3 variáveis de estado de um gás, tá bom? Então a gente vai trabalhar com os 3. Para fechar o momento dessas aulas iniciais de pressão. Então o 5 diz o seguinte: em um recipiente a 27 graus Celsius, então temperatura inicial 27 graus Celsius. Ele diz o seguinte: contém 60 litros. Opa, volume inicial 60 litros. É bastante litro, não é? É bastante litro aí, gente, para vocês. De um certo gás exercendo a pressão de 1 atm. Então, pressão inicial 1 atm. Tá bom? Ele diz o seguinte: a pressão exercida por esta mesma massa de gás a 27 graus Celsius. Então, 27 graus Celsius é a temperatura final.
27 graus Celsius. É um recipiente com capacidade para 15 litros, será? Então, o volume final, 15 litros. E ele pergunta qual a pressão. Talvez você tenha se confundido, vou até reler com vocês aí, ó. Olha só. Daí eu vou tirando os dados assim. Um recipiente a 27 graus Celsius, temperatura inicial. Contém 60 litros, volume inicial. De um certo gás, a pressão de 1 atm, pressão inicial. A pressão exercida por essa certa massa de gás, então ele não sabe a pressão, 2. A 27 graus é a 57 graus Celsius. Então a temperatura final é 57, eu coloquei errado, lá já arrumo. É um recipiente com capacidade para 15 litros, será? Então aqui é 57, 15 litros. Tá bom? Então o que acontece? Agora a gente vai jogar na equação dos gases, né? Pressão, volume, temperatura. Pressão, volume, temperatura. Não tem nada constante, então vou ter que usar a equação completa. Vamos ver se está certo as variáveis. Ó. Litro, litro. ATM, aqui vai sair em ATM. Ali não pergunta qual unidade, então tanto faz. Problema, graus Celsius, graus Celsius. Não pode. Então vou ter que fazer mais 273, vai dar 300 Kelvin. E aqui mais 273, que vai dar 330 Kelvin. Daí eu uso, obviamente, o que já está transformado, né, caríssimos? Então vamos lá. Pressão 1 vezes volume 1, substituindo. 60. Temperatura 1, 300. Pressão 2, eu não sei. Volume 2, 15. Temperatura 2, 330. Chegou nesse ponto, multiplica o que dá para multiplicar. Dá para multiplicar aqui, ó. 1 vezes 60. Vou fazer bem por parte, gente, ó. 1 vezes 60, 60. O 300 eu vou repetir. P2 vezes 15 não dá para multiplicar, vai ficar 15 P2, né? A gente não pode multiplicar. E o 330 também não. Então agora a gente faz a multiplicação cruzada. 300 vezes P2 vezes 15, né? Então a gente faz 300 vezes 15, P2. 300 vezes 15, é fácil. Eu pensei 4.500. 4.500 P2. O que é 4.500? 300 vezes 15. 300 vezes 10 é 3.000 e 5 vezes 300 é 1.500. 3.000 mais 1.500, 4.500, né? 330 vezes 60. Também não é difícil fazer de cabeça. Por que está fazendo de cabeça? Para não demorar. 19.800. O 4.500 está multiplicando, passa dividindo. Tá bom? 4.500 multiplicando, passa dividindo. A P2 é igual a 19.800 dividido por 4.500. Dá 4,4. Pressão 2 é igual a 4,4. Vamos analisar para concluir o exercício, para terminar. Então é o seguinte, olha. Ó, o volume caiu 4 vezes. A temperatura aumentou um pouquinho. Daí a pressão, olha, ela era 1, ela acabou aumentando bem, né? Aumentou 4,4, aumentou mais de 4 vezes. Tá bom, gente? Tranquilo? Então, a gente vai dar uma paradinha para não ficar muito grande também o conteúdo para vocês, né? Mas próxima aula ainda vamos ter que continuar um pouquinho, aprofundando um pouco o estudo dos gases, tá bom? Até mais!